que é o comer intuitivo? É quando você come ouvindo as necessidades fisiológicas do seu corpo. E o comer intuitivo, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é a permissão incondicional para comer. O segundo pilar é comer para atender às necessidades fisiológicas e não emocionais. E o terceiro é basear-se nos sinais internos de fome e saciedade. Comer intuitivo é quando você come ouvindo aí as necessidades fisiológicas do corpo. E se baseia em 3 pilares. O primeiro, então, é a permissão incondicional para comer. O que é isso? Outro dia, a gente estava na casa do meu sogro também, que ele mora pertinho da gente, e era aniversário dele. E aí, a gente não ia fazer uma festa, mas a gente chegou lá para almoçar com ele nesse dia. Era um dia de semana mesmo, assim. E a gente ia almoçar e ia cantar o parabéns depois. E quando a gente chegou na casa dele, bem no balcão, assim, a gente deu de cara com o bolo que a Marciana, a moça que trabalha lá com ele, que ajuda a gente, né, fez para cantar o parabéns. Né? Era um bolo, até um bolo bem saudável, sabe? Mas era um bolo, né? Um bolo com calda de chocolate, de cacau, um bolo de banana, muito gostoso, assim. E a gente ia cantar parabéns depois do almoço. Então, quando a gente chegou lá, o Matheus viu o bolo e ficou, quero bolo, quero bolo, quero bolo agora, e a gente ia almoçar. E ele começou a ficar assim, começou, tipo, chorar mesmo, querendo bolo. E aí eu fiquei um pouco uma saia justa. Eu nem tive a ideia de falar assim. Eu não sei por que eu não tive essa ideia na hora. Depois eu até fiquei pensando, né? O que eu poderia ter falado com ele. Mas eu não tive a ideia de falar assim, Matheus, o bolo, a gente canta parabéns. A gente vai comer o bolo só depois de cantar o parabéns. Eu não tive essa ideia na hora, não sei por quê. A única coisa que eu pensava era assim, ai meu Deus, e agora? Eu não posso falar que ele vai comer o bolo só depois do almoço, só depois de comer a comida. Né? Por quê? Porque eu falo isso muito aqui, eu sou bem treinada para isso, né? De não falar isso, de não falar do tipo assim, olha, você só vai comer o bolo depois que comer. Isso eu sei que falar isso é a mesma coisa de falar assim, dele desejar mais ainda o bolo, dele querer só comer o bolo, aí que ele não ia almoçar mesmo. Né? E aí ele ia ver, essa comida é ruim, o bolo é que é bom, e eu não queria isso. Eu sei que toda comida se está sendo oferecido, pode comer. E ele viu o bolo, né? Então estava sendo oferecido para ele. Então eu fiquei naquela saia justa, o que eu falo, né? E eu não podia falar, tem que comer primeiro para depois ganhar a sobremesa. E ele começou a chorar, ficar nervoso. O que eu fiz? Eu falei, tá tudo bem. Então vamos comer o bolo. Peguei, vamos comer um pedacinho de bolo aqui. Peguei, parti o bolo e servi a comida dele junto com o bolo. Então ele comeu arroz, feijão, abóbora que tinha no dia, frango e bolo. Então ele comeu o bolo primeiro, eu coloquei tudo no prato dele. Ele comeu o bolo primeiro. E depois ele falou assim, quero mais bolo. Aí eu falei assim, não, agora só na hora do parabéns, tá bom? Então, assim, eu limitei a quantidade, mas ele comeu o bolo. Senão ele ia comer só o bolo. Mas o fato é que ele comeu o bolo junto com a comida. Tem até, gente, uma linha que fala sobre isso, assim. Tem uma linha que segue esse pensamento, né? De que você deve colocar a sobremesa junto com a comida. Né? Se for fruta, eu não tenho menor problema. Isso já aconteceu várias vezes lá em casa. Agora, bolo, doce, isso já aconteceu essa vez,
né, do aniversário do Arnaldo. E uma outra vez também que ele viu alguma coisa que tinha lá em casa. Raramente tem essas coisas lá em casa, mas ele viu alguma coisa e aí ele comeu junto com a comida. Tá? Então, tem essa linha que fala que você pode, deve, né, tratar todos os alimentos da mesma forma. Ainda mais aquele bolo foi feito lá em casa. Era um bolo saudável, por mais que tivesse açúcar, e daí? É comida igual a outra, tá? Então, quando você trata a comida de forma igual, o que acontece quando você faz isso? A criança não fica com mais desejo por aquilo que você fala que é proibido, você restringe, tá? Tudo que você restringe é mais desejado, tá bom? Então, você tratar igual é uma ótima forma, tá bom? De você não criar isso na cabecinha, aquilo é melhor, aquilo eu gosto mais, né? Então, essas restrições, essas proibições. Não. Então, o primeiro pilar, voltando aqui, o primeiro pilar para o comer intuitivo é dar permissão incondicional para comer. Então, é seguir essa regra básica de tudo que foi oferecido, a criança pode comer o quanto ela quiser e o que ela quiser dentre o que foi oferecido. Então, se ela viu o bolo antes do almoço, ela pode comer, tá? Aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter falado que não, devia ter linkado ao parabéns, né? Aí é outra regra, né? E não o fato da comida, de ter que comer o sal primeiro para depois comer o doce, né? Mas isso eu não pensei na hora. Eu tenho que ser aqui honesta com vocês. A gente vai aprendendo sempre, né? Como lidar ali com cada situação que a gente vive no dia a dia, né, gente? É assim que a gente vai melhorando, aprendendo com os desafios do dia a dia mesmo, né? Então, são nos desafios que a gente aprende, não tem jeito. Né? Não é só com a teoria, não é só lendo livro e aprendendo na teoria, não. É aplicando ali no dia a dia mesmo, né? Na prática mesmo. É quando o menino começa a chorar, teimar com você, que você vai pensar, ai meu Deus, qual que é a melhor forma de agir nesse momento, em relação ao que eu estudo, o que eu sei, a partir do conhecimento que eu tenho, né? Então é assim. Então tá bom. É isso hoje. Um beijo para vocês. Até mais.